Vamos ao conto Ex-Cátedra do Machado de Assis, ou seja, ex-cátedra, aquele que tem conhecimento, tem cátedra. É um conto que foi originalmente publicado em 1884, depois ele entrou no livro História Sem Data, também de 1884. E a gente começa o conto aqui com a preocupação da sobrinha Caetaninha com o padrinho dela, que é o Dr. Fulgêncio, esse que tem a cátedra, né, o Dr. Fulgêncio. O que diz a Caetaninha? Padrinho, vossa Messias assim fica cego. Lê, que é um desespero. Não, senhor, dê cá o livro. Então reparem, né, que o Dr. Fulgêncio, ele é um leitor voraz de tudo quanto é obra. O conto aqui é narrado em terceira pessoa. Reparem que o padrinho deu uma volta e foi mexer-se no gabinete onde não lhe faltavam livros. Era o seu mal, lia com excesso, lia de manhã, de tarde e de noite. E até assim, ó, andando, parado, ele está sempre com um livro na mão. Reparem, lia toda a casta de livros, mas especialmente direito, em que era graduado, ou seja, então ele é graduado em direito. Mas lia também matemáticas, filosofia, ultimamente dava-se também às ciências naturais. Pior que cego, ficou aluado, começou a ter acessos de loucura, certo? Foi pelos fins de 1873, na Tijuca, que ele começou a dar sinais de transtorno cerebral, de tanto ler, de tanto ler, de tanto ler, tá? Bom, e aí a Caetaninha, que é a afilhada, começa a se ligar, né, nessas alterações aqui do padrinho, tá? E aí, um dia, né, o que o padrinho pergunta para a Caetaninha? Como é que eu me chamo? E aí, como é que padrinho se chama? Respondeu ela espantada, né? Chama-se Fulgêncio. Não, de hoje em diante, minha sobrinha Caetaninha, chamar-me-ás Fulgêncios. Então, reparem, né? Ele é um catedrático, lia tudo e tudo mais, e começa com esses pequenos acessos aqui de loucura, tá? Vivia do escrito, do impresso, do doutrinal, do abstrato, dos princípios e das fórmulas, né? Se tivesse vivo hoje, do virtual também, né? E aí ele começa a se apaixonar pelo quê? Por teorias. E a gente sabe, né, que o Machado de Assis ele sempre ironizou muito a questão das teorias, que eram muito correntes à época, né? Então aqui o Dr. Fulgêncio, de tanto ler, tanto ler, tanto ler, ele começa então a ficar, digamos assim, muito apaixonado por teorias. Certo? Então ele queria encontrar uma explicação para tudo, para todas as coisas, a partir dos livros. Um dia, acordando com a ideia de melhorar a condição dos turcos, redigiu uma constituição que mandou de presente ao ministro inglês em Petrópolis. Então reparem que ele começa a usar aqui, né, em tudo mais, até uma constituição para a Turquia aqui, né? De outra ocasião, meteu-se a estudar nos livros a anatomia dos olhos, para verificar se realmente eles podiam ver. E concluiu que sim, que os olhos veem. Então, reparem, aquela questão, né, a ironia machadiana, né? E esse doutor Fulgêncio aqui, esse catedrático, é rico. Foi ele mesmo que a educou a Caetaninha desde os 7 anos, quando perdeu a mulher. Ensinou ela a ler, a escrever, francês, um pouco de história e geografia, para não dizer quase nada, e incumbiu uma das mucamas de lhe ensinar crivo, renda e costura. Mas Caetaninha fizera 14 anos. E aí com 14 anos já tem aquela ideia, né? De o Dr. Fulgêncio já pensar que ela vai se interessar, né? Daqui a pouco por alguém, por casamento e tudo mais, mas ela não gostava, não saía muito para baile, né? E aí, um dia chega ali na chácara onde mora o Dr. Fulgêncio, vem um rapaz, tá? Que é o Raimundo, todo vestido de luto ali, de preto, tá? Reparem, 3 meses antes, faleceram um irmão de Fulgêncio no norte, deixando um filho natural, que é esse aí. E agora a gente fica sabendo, né, que esse irmão do Fulgêncio que morreu tá pedindo exatamente, né, que pro Fulgêncio cuidar desse sobrinho que é o Raimundo, né, que estava, né, ali agora, estava no Rio de Janeiro e agora está ali nessa chácara aqui onde está o Dr. Fulgêncio, tá? E aí reparem que o narrador ele já começa a ironizar para o lado que o conto está indo, ó. Parece que até aqui nada há que destoe de uma história ingenuamente romanesca. Temos um velho lunático, que é o Dr. Fulgêncio, uma mocinha solitária e suspirosa, que é a Caetaninha,
e vamos despontar inopinadamente, ou seja, do dia para a noite, um sobrinho, que é o Raimundo, tá? Muito bem. E aí o Raimundo também, né, ele ama ler, reparem, tem 15 anos, e um ameaço de buço, de bigode. É quase uma criança. Caetaninha 14, Raimundo 15, certo? E aí, o que o Dr. Fulgêncio percebe nos dois? Compreendeu que havia ali a massa de um marido e resolveu casá-los, ou seja, viu que os sobrinhos, né, a sobrinha Caetaninha e o sobrinho Raimundo, poderiam se casar. Ele está 1 ano mais velho do que ela, ou seja, né, podem se casar. Mas o que acontece? O Dr. Fulgêncio, ele é todo teoria, tá? O projeto dele qual é? Qual é a síntese? Casar os dois. Mas o que ele vai fazer? Fosse aos poucos, teorizar o amor e tudo mais, né? Reparem o amor. Era esta que as calamidades ou os simples dissabores nas relações do coração provinham de que o amor era praticado de um modo empírico, ou seja, mais só na experiência. Faltava-lhe a base científica. Então o Dr. Fulgêncio, né, ele quer dar uma parte científica para o amor, para o sentimento aqui. O homem e uma mulher, desde que conhecessem as razões físicas e metafísicas desse sentimento, o amor, estariam mais aptos a recebê-lo e nutri-lo com eficácia do que outro homem e outra mulher que nada soubessem do fenômeno. Então reparem que o Dr. Fulgêncio aqui ele quer criar uma teoria para o amor, não deixar apenas uma coisa empírica de experiência e tudo mais, né? Mas ele quer criar uma teoria para passar a teoria para eles sem os dois perceberem e dali, sei lá, 3, 4 anos que eles possam se casar e um casamento bem feito, porque eles vão ter também a base científica do amor, tá? Mas detalhe, não era para os dois perceberem isso aí. Vamos com lógica. Primeiro, os alicerces, pensa o Dr. Fulgêncio, depois as paredes, depois o teto. Né? Ou seja, primeiro a base científica do amor aqui, tá? Então ele começa a ter o projeto dele, ó. Foi às estantes, desceu alguns tomos, astronomia, geologia, fisiologia, anatomia, jurisprudência política, linguística. Então o que ele está querendo fazer aqui? Reparem, formular um programa de ensino da teoria do amor. E qual é a tática dele? Ó? Não os convidou, Caetaninha e Raimundo, a aprender. Ele quer ensinar sem que eles percebam. Uma noite, olhando para o céu, disse que as estrelas estavam brilhando muito. E o que eram as estrelas? E aí o Dr. Fulgêncio começa a explicar o que eram as estrelas, começa a descrever o universo e tudo mais. E claro que causa nos dois ali, na Caetaninha e no Raimundo, aquela curiosidade de saber mais. Aí os dois começam a se interessar por astronomia, só que o Dr. Fulgêncio para ali, de certo modo, a palestra, a aula dele, né? E está indo aos poucos, né? No fim de 3 semanas, pareciam ter sido criados juntos. Reparem, né, que aqui parece que está dando certo, né? E aí o Raimundo começa a ensinar a Caetaninha a andar a cavalo, eles começam a jogar dama, carta, começa a ter essa grande aproximação entre eles aqui, ó. Brigavam muita vez, mas, segundo as mucamas, eram brigas de mentira, só para fazerem as pazes depois. No fim de 4 meses, a vida era totalmente outra. E aí a Caetaninha, ela começa, dá aquela ideia de que ela começa, enfim, né, a perceber ali a questão da paixão, ela começa a se arrumar, a se pentear. Entretanto, as lições do Dr. Fulgêncio continuavam regularmente. Assim chegaram ao 5º mês. No 6º mês começou a demonstração da existência do homem. O padrinho, expondo a matéria, o Dr. Fulgêncio expondo a matéria, perguntou a Caetaninha e a Raimundo se eles sabiam que existiam e por que existiam, né? E aí os dois, não sabemos, né, por que existimos, né, e tudo mais. E aí, claro, né, o Dr. Fulgêncio daí, ele meio que mostra um exemplo ali, porque choveu na chácara, só que depois veio o sol e tal. Então ele está tentando mostrar algumas coisas, algumas questões, só que qual é o detalhe? O Dr. Fulgêncio percebe que enquanto ele está falando, o Raimundo fica olhando para a Caetaninha olhando para o Raimundo, né? Os dois alunos faziam 30 mil esforços para escutar o Dr. Fulgêncio, mas vinha 1000
mas vinham 30 mil incidentes distraí-los. Ou seja, né, que às vezes eles não prestam mais atenção aqui na aula, nas teorias, e ficam olhando mais aquela questão mais empírica, né? Deixam de lado, de certo modo, né, um pouco a teoria e prezam mais o lado empírico. Então eles ficam olhando ali o que é a natureza, a borboleta. Reparem um casal de andorinhas, e era o dia dos casais, saltitava nele. Então reparem que eles prestam atenção na natureza, nos animais. Quando a lição do Dr. Fulgêncio acabou, daí a alguns minutos ela pediu ao padrinho que continuasse. Só que aí o Dr. Fulgêncio, né, ele tem a sua técnica, ele diz não. Acabou declarando que só 2 dias depois continuaria a lição, ou seja, aos poucos, né? Por quê? Porque o Dr. Fulgêncio quer que os dois ali criem as próprias impressões, né? Então, o Dr. Fulgêncio parece até que vai contra aquele método tradicional de ensino da época, de dar tudo mastigadinho e tudo mais, decoradinho, né? Ele está querendo que salta aos poucos e deixa a coisa acontecer, tá? Por quê? Porque o que o Dr. Fulgêncio está fazendo ali? Ele está estimulando a Caetaninha e o Raimundo a descobrirem as coisas da vida, tendo também essa parcela científica aqui, tá? Então reparem que nem tudo é oferecido pelo Dr. Fulgêncio, certo? E aí, claro, os dois estão ali grudados, a Caetaninha só pensa no Raimundo, né? Agora que aprendeu também a galopar, os dois galopando juntos ali. De uma vez aconteceu de ver o rapaz no muro da chácara, mas atentou bem, reconheceu que era um par de besouros que zumbiam no ar. Reparem, né? Aqui agora o narrador ele diz, né, que a Caetaninha tá olhando para o muro da chácara e de repente, ela tá vendo ali já o Raimundo, né? Em tudo que ela olha, ela tá olhando o Raimundo basicamente, né? Mas não era o Raimundo, era um par de besouros. Só que ela ouve os besouros falarem, ó: ninguém te vence na beleza e na graça. Tu és mais linda que umas e outras. E tu, sol da minha vida, lua do meu ser, eu sou o que tu quiseres. Então reparem que ela presta atenção agora nas questões da natureza, né? Até propriamente em 2 bichinhos ali juntinhos, né? Enfim, então até nisso ela consegue tirar esse lado romântico, declarações de amor vinda de besouros, né? Era assim que os 2 besouros falavam. Ela ouviu-os cismando, tá? Bom, e ela agora está apaixonada pelo Raimundo e tudo mais, né? E o que fez o Dr. Fulgêncio? Fulgêncio antecipou a lição. Deu a lição no dia seguinte entre o almoço e o jantar. Tratava-se da existência do homem, capítulo profundamente metafísico. E aí, a Caetaninha, né, disse, não estou afim de ficar sozinha. Dr. Fulgêncio, meu padrinho, vamos caminhar, vamos andar, né? Ele recusou uma e outra coisa. Bateu-lhe paternalmente na cara e foi encerrar-se no gabinete, se fechou lá no escritório dele, né? Para a semana, pensava o velho doutor, dando volta... Reparem que ela queria andar com o Dr. Fulgêncio e tudo mais. O que faz o Dr. Fulgêncio? Vai que ela pergunte alguma coisa? Não é hora, né? Deixa a coisa andar por si agora, né? Para a próxima semana, pensava o velho doutor, dando volta à chave, para a semana entra na organização das sociedades. Todo mês que vem e o outro é para a definição e classificação das paixões. Em maio passaremos ao amor. Já será tempo. Reparem a projeção do Dr. Fulgêncio. Eu vou tocar no amor, né? Daqui, né, a 2 meses, certo? Tudo aos poucos. Teoria do amor aos poucos, tá? E realmente, se a gente perceber que o amor entre a Caetaninha e o Raimundo é um amor que não acontece rapidamente, mas também não é tão lento como o Dr. Fulgêncio imaginava. Então ficou no meio termo, certo? E acontece o beijo entre os dois, ó. Enquanto ele dizia isto e fechava a porta, alguma coisa ressoava do lado da varanda. Um trovão de beijos, segundo disseram as cartas da chácara, dizendo que foi um trovão de beijos, né? Mas qual é o detalhe? Para as lagartas, qualquer pequeno rumor, barulhinho de nada, vale um trovão. Então aqui a ideia de que as lagartas podem ter exagerado, né, nessa descrição. Mas parece que o maribondo, vendo Caetaninha e Raimundo unidos nessa ocasião, concluiu da coincidência para a consequência e entendeu que eram eles. Só que um velho gafanhoto,
demonstrou a inanidade do fundamento, alegando que ouvira muitos beijos outrora em lugares onde nem Raimundo nem Caetaninha pusera os pés. Mas o gafanhoto foi aclamado como tendo ainda uma vez defendido a verdade e a razão, e daí pode ser que fosse assim mesmo, mas um trovão de beijos, suponhamos 2, suponhamos 3 ou 4. Ou seja, né, aqui termina de uma forma muito bonita a natureza ali, né, o lado mais empírico, é que acaba revelando esse amor, de certo modo, do Raimundo, da Caetaninha, né? O Dr. Fulgêncio pensando que tudo ia sair conforme ele planejou na base teórica, mas parece que a natureza se antecipa um pouquinho aqui, a natureza, a questão toda do amor, certo? E aí, a lagarta dizendo, né, houve um trovão de beijos, né? O maribondo dizendo que viu os dois juntos, um velho gafanhoto dizendo que teve outros beijos ali e tudo mais, né? Enfim, é um conto interessante, certo? Não tão conhecido, mas fica aí a dica do grande gênio Machado de Assis.